Em 14 de abril de 1990, dois amigos estavam à beira de uma lagoa de água azul esverdeada chamada Troy Spring, na Flórida. Eles ainda não sabiam, mas minutos depois de vestirem seus equipamentos e descerem até a caverna no fundo da nascente, algo sairia terrivelmente errado. A Flórida é conhecida por seus inúmeros sumidouros, mas também abriga mais nascentes de água doce do que qualquer outro lugar do mundo. São mais de 700. Algumas são classificadas como nascentes de primeira magnitude, capazes de despejar dezenas de milhões de galões de água por dia. Troy Spring é uma delas, liberando cerca de 96 milhões de galões diariamente. Essa nascente se conecta a um sistema subterrâneo complexo, incluindo um túnel submerso de quase 100 metros, localizado a cerca de 21 metros de profundidade. A corrente que sai desse túnel é tão forte que nadar contra ela é como lutar contra uma mangueira de incêndio. Por isso, até mergulhadores extremamente experientes evitam o local. Grande parte do sistema nem sequer foi mapeada. Mas naquela manhã, Troy Spring estava na lista de Clarence e Richard, dois primos adolescentes e amigos inseparáveis. Eles costumavam passar o tempo pescando e caçando juntos. Apesar dos inúmeros avisos de amigos e familiares, decidiram mergulhar mesmo assim, usando apenas o equipamento que tinham disponível. Entraram na água por volta das 9h15, cada um com um único cilindro de ar. Ao alcançar o túnel, um deles amarrou uma linha de pesca para usar como guia, uma decisão que mais tarde se mostraria fatal. No início, tudo parecia sob controle, até que, cerca de 17 metros dentro do túnel, um dos reguladores começou a liberar ar de forma contínua. O fluxo constante de bolhas dificultava a visão e tornava a respiração quase impossível. O pânico se instalou rapidamente. Sem um regulador reserva, os dois passaram a dividir o único que ainda funcionava. Enquanto isso, a corrente os empurrava de volta em direção à entrada, enrolando-os cada vez mais na própria linha de pesca. Presos, desorientados e em pânico, os dois acabaram submersos, incapazes de se libertar, mesmo ainda havendo ar disponível. Menos de uma hora depois, outro mergulhador encontrou os corpos. Foi necessário mais de 10 minutos apenas para cortar toda a linha que os prendia. A investigação concluiu que a falta de experiência e o desconhecimento dos riscos do mergulho em cavernas foram decisivos para a tragédia. Décadas depois, em maio de 2022, outra história terminaria de forma igualmente trágica, desta vez nas cavernas do sudeste da França. Sabine tinha 55 anos e dedicara mais de 3 décadas à vida ao ar livre. Era guia profissional, especialista em esportes de natureza, e conhecia como poucos a caverna de Sassenage, onde conduzia visitas guiadas há mais de 30 anos. Naquela manhã, ela liderava um grupo de estudantes do ensino fundamental. Tudo transcorria normalmente até que, sem aviso, uma enxurrada repentina começou a invadir os túneis da caverna. A chuva havia sido mais intensa do que o previsto, e a água subiu rápido demais. 2 grupos conseguiram sair a tempo. O terceiro, porém, ficou preso. Em meio ao caos, uma das crianças escorregou e foi puxada pela corrente. Sabine reagiu instintivamente e conseguiu salvá-la, mas ao fazer isso, ficou exposta à força total da água. Em segundos, ela foi arrastada pela corrente e desapareceu. Horas depois, equipes de resgate conseguiram retirar todos os outros adultos com vida. O corpo de Sabine foi encontrado mais tarde, em uma passagem inferior da caverna. Graças à sua ação, todas as crianças sobreviveram. Ela é lembrada até hoje como uma heroína local. Pouco tempo depois, outra tragédia abalaria a comunidade de mergulho, desta vez na Hungria. Martin, conhecido como Marci, era um dos mergulhadores mais respeitados do país. Campeão nacional, medalhista internacional e explorador meticuloso, era conhecido justamente por sua cautela. Em abril de 2022, durante uma expedição na caverna submersa de Kossuth, Marci não retornou de um mergulho no trecho conhecido como Sifão 3. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. O local era extremamente complexo, com túneis estreitos, visibilidade quase nula
e água próxima do congelamento. Após dias de buscas, ficou claro que parte do túnel havia colapsado. Quando finalmente conseguiram avançar, encontraram o corpo de Marcy preso além da área do desmoronamento. Tudo indicava que ele estava retornando quando o teto cedeu. Seu equipamento estava intacto. Ele havia seguido todos os protocolos. Não cometeu erros. O resgate do corpo levou dias e exigiu um esforço coordenado de dezenas de especialistas. Quando finalmente emergiu da caverna, uma semana depois, todos os socorristas formaram uma fila em silêncio, enquanto sirenes tocavam em sua homenagem. Essas histórias têm algo em comum. Não são relatos de imprudência simples, nem de falhas óbvias. São lembretes de que ambientes extremos não perdoam, mesmo quando experiência, preparo e cautela estão presentes. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. E lembre-se, alguns lugares existem muito além dos limites humanos. E às vezes, o perigo não dá sinais antes de agir.